Cara, a mídia tá falando tudo sobre as atualizações do estado do Neymar. Vamos conferir. Neymar tá praticamente recuperado da sua lesão, que foi detectada lá atrás como grau 2 na panturrilha direita. O problema é que tinha ali na região já não é mais exatamente uma questão para o departamento médico e para a comissão técnica. Mas por que o craque ainda não vai a campo? Acontece que não é só agora uma situação da panturrilha. Há uma preocupação muito grande com todo o resto do corpo do Neymar, especialmente nas articulações. Fortalecer tornozelo, fortalecer joelho, fortalecer musculatura da outra perna, que em muitos momentos pode ter que acabar compensando uma defasagem da perna direita, onde foi a lesão, então fortalecer também a perna esquerda para aguentar esse impacto, fortalecer todo o conjunto do Neymar que vai ser muito exigido quando ele começar a treinar no campo com os outros companheiros. Há uma cautela muito grande, segundo todas as pessoas ouvidas, departamento médico e de staff da seleção, com esse retorno. Ninguém quer apressar o retorno para depois ter que voltar a tratar um problema colateral ali de alguma articulação ou de própria musculatura em função dessa breve volta. Acontece muito. Volta de uma lesão, acaba sentindo uma outra ali porque ficou muito tempo parado. É por isso que Neymar ainda não está em campo com o grupo. A comissão técnica entende que ele tem que estar em campo quando não tiver mais qualquer risco. Até por isso a gente vem informando, a previsão não é de utilização do jogo contra o Haiti, não é de acelerar qualquer movimento de volta ao time, de se integrar à seleção brasileira. Neymar ainda não treinou com a seleção desde que se reuniu com o grupo. Neymar nunca fez um treino sob o comando de Carlo Ancelotti. Há uma expectativa de que esse dia chegue em breve, nesta semana ainda, mas com bola dentro do time, sendo testado nas atividades táticas para poder participar do jogo, demora um pouquinho mais. Uma projeção otimista pode ser que ele ganhe poucos minutos no jogo contra a Escócia, não é uma certeza. E que se prepare sem riscos, sem qualquer efeito colateral, digamos assim, nesse retorno, para o mata-mata. Então, o Neymar fez ontem um exame de ressonância magnética, né? Segundo a CBF, aquele exame dentro do planejado da recuperação, só para ver a evolução da lesão grau 2 na panturrilha. A informação que a gente teve foi que a lesão melhorou, né? Teve uma melhora bastante acentuada e a gente conseguiu apurar que ele vai a campo essa semana. Assim, se vai ser hoje, se vai ser sexta-feira, quando vai ser, a gente ainda não tem essa informação, mas a expectativa é que ele vá a campo ainda essa semana, mas acho muito difícil, dificilmente vai ser relacionado para o jogo com o Haiti. Lembrando que o jogo é sexta, né? Que ontem a gente falou que era sábado, essa confusão de dias que a gente passa aqui. Sexta-feira o jogo na Filadélfia, a gente segue para Filadélfia amanhã para trazer todas as informações de lá, como eu venho dizendo, a terra do Rock Balboa. E a seleção fazer esse treino aí hoje, eu acho que já iniciando ali a montagem de time para a partida com o Haiti. A pergunta é, a gente tá numa esperança tão grande que o cara faça uma diferença em uma seleção que não tem qualidade, em uma Copa do Mundo que a parte física ela tem sido fundamental. Você acha então que ele não vai fazer diferença mesmo sem qualidade? Mesmo sem qualidade física? Contra o Haiti ele pode fazer. Mas dificilmente ele vai jogar contra o Haiti. Contra o Haiti vai fazer. Agora, se pegar Souza, hoje é terça-feira. Amanhã faz um mês que ele tá lesionado, que ele não entra em campo para treinar. Isso. Como é que ele vai se condicionar? Quarta e quinta para sexta jogar? E praticamente impossível. Então, e como é que você vai levar um atleta assim para uma Copa do Mundo? Quase impossível ele jogar até contra a Escócia, que é o terceiro jogo. Sim. Não é melhor já deixar... Eu acredito, eu vou ser assim, ó, bem otimista dentro da racionalidade do que a gente entende que é o futebol com qualidade. O Neymar, ele provavelmente vai jogar, vai poder atuar a partir dos 16 anos. Só a partir dos 16 anos. Isso não existe, velho. O Ancelotti esteja contando com ele, tá? Eu imagino que o Ancelotti esteja pensando em como colocar o Neymar dentro desse processo e que ele acha que o Neymar é importante durante essa passagem de bastão da seleção brasileira, a transição de uma geração para outra, né? Acho que na Copa do Mundo a experiência do Neymar pode contar bastante. Em momentos específicos, eu acho que ele tem muito a agregar também à seleção brasileira dentro de campo. Até porque, Túlio, é uma seleção que ainda não encontrou sua cara, não tem sido criativa, e às vezes o Neymar pode encaixar dentro dessa seleção num contexto adaptado para que ele funcione e ele consiga ajudar o Brasil a encontrar o caminho dos gols. Olha, eu acho que ele deve ganhar um pouquinho de minutos contra a Escócia para não chegar no mata-mata sem ter entrado em campo. Então, se ele não jogar contra o Haiti, eu imagino que ele contra a Escócia ele tenha 15 minutinhos ou 20 minutinhos em campo ali no segundo tempo. Mano, a verdade é que o Neymar ter sido convocado virou um dilema, né? Todo mundo queria a convocação dele. E agora, depois que ele foi convocado, o fato dele não ter participado de nenhum amistoso, e agora do primeiro jogo, e nenhum treino até o segundo jogo, tá sendo uma discussão tremenda aqui no Brasil, né? A mídia tá caindo matando em cima disso. Como que você leva um jogador pra uma Copa do Mundo que vai perder ali metade dela? Apesar que agora ela tem 8 jogos, né? Mas se perdesse 3 jogos 3, 4 jogos, já perde mais que a metade. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. A gente torce muito por uma boa recuperação dele, né? O pessoal que critica, mas a maioria tá torcendo para que ele se recupere logo.
E tá todo mundo aí nessa expectativa. Esse Neymar, entender como é que ele vai funcionar de fato numa competição, uma rotação altíssima, né? Que a gente tem visto jogos extremamente disputados fisicamente, atleticamente. Então o Neymar ele vai ter esse baque de entender se ele vai conseguir se adequar a isso. E nesses 15, 20 minutos ele vai ser testado para aí sim, no mata-mata, naquela fase de 16 avos, é isso corretamente? Ou 32 avos, 16 avos? Ele consiga ter um diagnóstico, né? Vou contar com o Neymar aqui, ali, por mais minutos, por menos minutos. Então, eu acho que contra a Escócia ele vai ter que entrar, pra gente entender como é que tá o Neymar. Não só a mídia, né? Mas também o Douglas Santos comentou aí sobre a expectativa da volta do Neymar. A nossa expectativa é que o Neymar esteja 100% é das melhores. Estamos orando para que ele se recupere 100%, porque ele estando 100% vai ser um cara aí que vai nos ajudar bastante, né? Ele não é um ídolo para mim, creio que para todos os jogadores que aqui estão, até os mais jovens, né, que viram ele fazendo história, não só pelos clubes que passou, mas também pela seleção. Então, queremos que ele irá estar pronto aí o mais breve possível para que possa nos ajudar nessa caminhada aí que creio que será brilhante. E eu acho que o cabelo, acho que o meu é o mais bonito. A resenha. E tem um detalhe, seguindo o raciocínio do Felipe Melo, Isaac, que é a questão do ritmo de jogo. O cara pode ser muito talentoso, que é o caso do Neymar. Isso não se discute. Não cabe discussão. Ele é muito talentoso. Ele consegue, e continua acreditando que ele consegue fazer diferença em uma, duas bolas, jogar 5, jogar 10, jogar 15 minutos. Ele pode sim fazer a diferença porque ele tem muito talento, mas só o talento não basta sem você estar bem fisicamente. Vocês abriram falando que é a Copa da Intensidade e tal. É isso que eu ia falar agora. Perfeito, Danilo. Por isso que eu tô falando isso, para eu não ser incoerente nos meus comentários. A Copa do Mundo até esse momento tem me mostrado jogos muito intensos, fisicamente. Então o Neymar, eu esperava também que nessa semana ele começasse a fazer o trabalho de campo e já desfrutasse de alguns minutos, assim como foi feito com o Lamine Yamal hoje. E você vê que a CBF tá evitando falar em prazo, né? Não, volta a treinar amanhã, depois evitou falar em prazo. Exato. Então, para esse momento, e como o Felipe falou, também já aumenta. Eu já estava preocupado, tá? Mas com essa semana, ele não fazendo o trabalho de campo ainda, aí a minha preocupação aumenta justamente por causa do ritmo que essa Copa do Mundo vem apresentando. E digo mais, se você quiser o Neymar, né, para a próxima fase, o Neymar ele tem que fazer a transição por agora e está à disposição contra a Escócia. Porque se passa também, e nem contra a Escócia ele está à disposição, a não ser que resolva internamente dele não ir para campo contra a Escócia, mas ele já esteja treinando, já esteja em campo, já esteja participando do trabalho com bola, aí tudo bem. Fora isso, ele voltar à transição contra a Escócia e não estar à disposição, aí me preocupa ainda mais. Porque ele precisa de ter algum tempo em campo para estar à disposição para jogo. Justamente por isso, por causa da intensidade que está pedindo. Porque ritmo, né, Felipão? Ritmo de treino é uma coisa e o jogo é uma outra ele precisa de ritmo e o Ancelotti precisa adaptar o Neymar a jogo. Lembrado. Ele nunca jogou com... Isso ele é bom nunca falar, treinou com o Ancelotti. Treinou com o Ancelotti. Nunca sequer treinou com o Ancelotti, nem um minuto em campo com o Ancelotti. Realmente é um assunto que tá dando o que falar aí. Tá todo mundo comentando sobre isso. O pessoal usou de exemplo o Lamine Yamal, só que o Lamine Yamal, se eu não me engano, se machucou, né? Se lesionou antes que o Neymar. Então, são casos totalmente distintos, diferentes. Também foram lesões diferentes. Porém, é muito complicado de comentar sobre isso. Todo mundo sabe do talento do Neymar, sabe que ele é muito acima da média, que ele tem muito ainda a agregar essa seleção, dentro de campo principalmente. Só que foi o que o Denilson falou no último vídeo. É uma Copa do Mundo de intensidade. E a gente pôde ver isso no Casemiro, né? O Casemiro parecia estar com uma intensidade muito abaixo. Fora também o calor dos Estados Unidos, as outras condições. Então, o Neymar tem que estar bem preparado para ele poder entrar em campo. É isso aí, rapaziada. Se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário e deixa o like aí. Obrigadão, até o próximo vídeo.